Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, o canal completou 2 anos, faz pouco tempo, e eu nem tinha me tocado disso, né? Porque passa muito rápido. E aí que eu tava olhando lá, de tudo que eu já gravei, do que eu já postei por aqui, e são mais de 100 resenhas, são mais de 200 vídeos, né? Tem muito vlog, vários vídeos de listas, que eu gosto de fazer bastante também. Algumas resenhas que me deram bastante trabalho, né? Outras foram um pouco mais fáceis de fazer. E o que eu pensei então? Para comemorar esses 2 anos de canal, eu separei aqui uns livros que me deram mais trabalho para resenhar no canal. Todos eles, as resenhas estão disponíveis. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, porque às vezes a gente digitando não aparece. Então tá tudo aqui fixado para vocês, tá? Eu não vou falar do enredo dos livros, porque já falei bastante deles nas resenhas, são resenhas longas, todos eles. E eu vou falar só o porquê que foi difícil, foi mais complicado fazer, tá bom? O primeiro livro aqui, que eu vou... Eles estão assim, fora de ordem de vídeo de publicação, tá bom? Eu só fui separando da estante. Esse livro eu ganhei de presente da Suane. E a Su gosta de me dar livros que são desafios. Ela gosta de me dar calhamaços e que vai me dar um trabalhinho para resenhar. Só que eu gosto muito, eu adoro livros mais difíceis de chegar aqui e falar para vocês, eu gosto. Eu acho que trabalha bem a cabeça, é um desafio a mais e eu gosto de livros grandes, né? E ela me deu o Neve do Orhan Pamuk. Essa capa lindíssima aqui, eu acho maravilhosa. E o Neve, ele foi muito desafiador pra mim, sem focar aqui no enredo, porque ele é um livro turco, né? Eu nunca tinha lido nada. O Orhan Pamuk é bem conhecido lá. E esse livro é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E aí me chamou a atenção, quando eu bati o olho nessa capa, eu assisti um vídeo no YouTube, só que dá umas impressões gerais, assim, na opinião da pessoa, mas não faz uma resenha, né? Ele não fala sobre a história, não entra muito. Mas me chamou a atenção, assim, essa capa lindíssima e tal, eu falei, não, eu quero ler. E eu sabia que ele falava sobre um mistério que estava acontecendo ali na cidade de Cá, na Turquia. É um livro dos anos 90, tá, gente? De meninas que estavam ali de 15, 16 anos, prestes a se casar, que estavam ali acabando com a própria vida, né? Se é que vocês me entendem, eu não posso falar essa palavra no YouTube. Prestes ali a se casar. E elas estavam cometendo esse ato contra si. Só que é um livro que tem isso como pano de fundo, mas ele é um livro extremamente político. Fala sobre a política da Turquia e a gente não conhece. Ele vai falar muito sobre o Estado religioso versus o Estado laico. O que é melhor? Só que ele não defende nenhum ponto de vista. Ele coloca essa discussão principal em diferentes pontos de vista, em diferentes personagens ali. Não estabelecendo o que é melhor e o que não é, o que é certo e o que é errado, mas sim em diferentes pontos de vista. Num país, numa cultura que não faz parte da nossa. E um mistério por trás, atentados por trás, uma cidade abandonada e esquecida pelo governo, onde começa o inverno. Por isso o nome do livro, ele se passa na maior parte no inverno rigoroso. A cidade ela praticamente fica isolada. Estão acontecendo ali conflitos muito sérios, conflitos políticos, e ninguém entra e ninguém sai por causa do inverno. E é um livro bastante minucioso, lento
e que ele chega até a descrever o floco de neve, para vocês terem uma ideia, a estrutura de um floco de neve, mas que tem tudo a ver com a história. Foi uma resenha difícil de fazer, porque muitas coisas foram difíceis de entender, aí reestruturar na minha cabeça, para daí eu poder passar para vocês de uma maneira que vocês entendessem. Então, foi difícil para mim. Mas eu acho que eu também consegui passar pelo menos ali a premissa principal para vocês, né? Um outro livro, que esse foi difícil de entender, ele é um livro, é como se fosse um documentário, mas que você também aprende muito sobre. Então, é um aprendizado essa leitura. E ele é um livro que quando você termina, você fica se questionando, você fica pensando nele ali por um bom tempo ainda e continua pensando nele, que é o No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. E pequenininho, viu, gente? Mas o tamanho dele não quer dizer nada. Ele vai contar no ponto de vista do Jon Krakauer, que era jornalista e também alpinista. E na época, né? Então ele tinha os dois lados. Ele ia para trabalhar nessa expedição de 96, no Monte Everest, e ele também ia como jornalista para descrever tudo ali o que ele via, as coisas que aconteciam e tudo mais ali no acampamento. Então, a ideia principal dele como jornalista era para ficar no acampamento, mas como ele tinha essa adrenalina do esporte, e ele já, se eu não me engano, ele já havia, eu não me lembro se ele já havia ido ao Everest. Eu acho que sim, não me lembro, gente. Mas ele era alpinista experiente também. E ele acabou indo para trabalhar aí. O livro é no ponto de vista dele. Então aqui ele vai colocar, de uma certa forma, a culpa em uma única pessoa. Mas quem lê o livro sabe que a tragédia de 96 não foi culpa de uma pessoa apenas. Foram uma sucessão de coisas que foram acontecendo e aí deu no que deu, né? Os alpinistas morreram na descida. É um livro que a gente aprende muito, só que não tem como você não julgar, não tem como você não ter uma opinião mais forte sobre por que essas pessoas fazem isso, por que elas se colocam tanto assim em risco. Tem um personagem aqui que a esposa dele tá grávida de 8 meses. E ele vai a trabalho, mas ele também gostava muito dessas coisas. E ele é um dos personagens, personagens não, né? Uma das pessoas que morreram. E o que faz um homem sair da casa dele, deixando uma esposa de 8 meses grávida? A gente tá falando de 8 meses. É um homem, um pai de família, deixando a esposa nessa situação para ir, ele não vai ali na esquina, ele vai no Monte Everest. Aqui vai falar sobre interesses comerciais, sobre como se encontra hoje o estado da montanha. São corpos e corpos espalhados lá que ficam, né? Porque vai ficando. Cilindros de oxigênio que vão ficando para lá. Toneladas de lixo. Aconteceram muitas outras mortes depois dessa daqui, só que essa marcou muito, por isso que ela é tão famosa. Então ele é um livro muito denso, em que você vai se pegar julgando essas pessoas, só que daí do outro lado você também pensa, mas não cabe a ninguém julgar, porque elas já pagaram, ou com a própria vida, né, ou a família pagou, sofrendo até hoje, né? Então, com as pessoas que não voltaram. Então, ele te dá muitos detalhes sobre como que funciona a expedição no Everest, como é a montanha, as maiores montanhas do mundo, a função de cada pessoa ali, o que cada uma tem que fazer, e até culminar na tragédia, né? E algumas coisas que vieram depois. Então, por isso que ele foi bem denso, assim, pra mim, sabe? Esse livro,
Ele é bem temido, assim, né? O pessoal pensa em ler, mas, sei lá, a galera fala que ele é tão, assim, assustador, porque ele é tão detalhista, ele acaba assustando as pessoas. Ele não é um livro fácil de ler. Dá trabalho, gente, de fazer resenha, porque a gente lê o livro. Ok, a gente conseguiu terminar de ler o livro. Mas como que a gente vai falar isso em vídeo para as pessoas? Falar sobre o enredo e fazer com que ele tenha sentido para as pessoas, explicando direitinho, com clareza. É aí que fica difícil, né? E fazer um trabalho decente. E o Moby Dick foi também uma das resenhas um pouco desafiadoras pra mim, porque ele já é em si um livro mais desafiador, né? Mas o que eu fui fazendo? Eu fui pegando os pontos principais, o que ele fala, sobre o que ele tem, quais são esses personagens principais. A partir dessas personagens aqui, o que eu posso falar a partir deles? Foi o que eu pensei. Foi o que eu fiz com outro livro aqui também. Então eu peguei é um livro que vai falar sobre isso, isso e isso. Ele tem a escrita assim, assim, assado. Os personagens principais são assim, assim, assado. Como eles são e como que eu posso explicar a história através deles. Então foi mais ou menos assim que eu consegui elaborar uma resenha. Eu não faço roteiro, eu só ligo o vídeo e eu vou falando, eu vou lembrando das coisas e vou olhando também as marcações que eu faço, sabe? Com o marca-texto. Daí eu consigo lembrar das coisas. Então, colocar essas flagzinhas me ajudam bastante. Marcar o texto mesmo com caneta, escrever, me ajuda muito a absorver o conteúdo. Porque eu sempre estudei assim, sabe? Escrevendo, marcando, rasurando se necessário. Eu absorvo o conteúdo assim. Então, isso me ajuda bastante a reestruturar na minha cabeça o que eu vou falar pra vocês no vídeo. Agora, esse livro aqui também é um livro bem desafiador, mas ele tinha uma coisa que eu gosto muito, que é um fundo de investigação ali, né? Como assim monges sendo assassinados numa abadia? Como assim? Numa abadia, né? O último lugar que deveria acontecer esse tipo de coisa? Pois é. Gente, que livro impressionante, né? Foi o melhor livro que eu já li na minha vida até hoje, que é o Umberto Eco, do Umberto Eco, O Nome da Rosa. Eu pensei em fazer, tipo, do Moby Dick, mas eu pensei assim, vou fazer um diário de leitura, porque daí eu vou lendo e eu vou contando pra vocês. Vou lendo, eu vou contando pra vocês. Né? E saiu, então, ele é bastante grande também, esse diário. E quando eu vi o filme, eu não lembrava de absolutamente nada. Nada. Praticamente zero. Então, eu não sabia do final desse livro. Eu nem imaginava. Aí eu terminei e fui assistir o filme. Então eu fui. Posso falar sem dar spoiler, né? Eu fui eu acreditei aqui numa linha de raciocínio da investigação junto com outro personagem aqui. Eu fui enganada igualzinho a esse personagem aqui. E até o último momento, até a última página, você fica tenso ali, né? Você tem que ler até o finalzinho. Até a última página mesmo. E foi um final muito bonito, um final muito satisfatório. O filme, ele foca muito na investigação, né? Porque não tem como, é um livro muito grande. Então ele tem uma escrita mais erudita, tá? Esse aqui foi o primeiro romance de ficção do Umberto Eco. Ele só escrevia livros teóricos. Então ele foi difícil por causa disso também, porque ele tem muita coisa sobre religião e sobre filosofia que a gente não sabe. A gente não sabe.
mas a gente se vira, né? E aí a investigação, ela vai ficando complicada, e quando você descobre o que aconteceu, você fica, meu Deus, né? E o Humberto Eco é um gênio. Esse livro é o único livro de terror aqui da lista. Que livro doido, gente. Assim, eu já li muitos livros doidos, né? Então eu tinha que colocar ele. Esse livro aqui, o Rubens, é traumatizado por ele. Traumatizou, porque ele falou assim, que não dá pra entender nada, que é muito louco, é louco até pra ele. Ficou traumatizado. A Maldição de Domarã. Realmente, gente, assim, a resenha dele é aquela coisa. Caramba, mas que negócio estranho que aconteceu aqui. Como assim? Como assim? O autor tava muito louco, sabe? Uns trechos muito doidos. Só que ele é muito interessante e ele é um doido de um jeito que eu gosto. Mas eu entendi o livro. E agora, para explicar para as pessoas, estruturar na minha cabeça de uma maneira que elas compreendam, né? Mas aí eu consegui, mas deu um trabalhinho. Ler, você pode até ler, não entender algumas coisas e beleza, mas quando você vai fazer uma resenha, você tem que entender, né? Pra você não comer bola. Então, deu um trabalho isso aqui, gente. Pra terminar esse vídeo, eu vou falar do terror do Dan Simmons e por que pra mim foi bastante difícil também. Foi muito denso pra mim ler esse livro. É um livro que você demora pra ler. Se alguém falar pra você, nossa, eu li uma semana... Mentira, mentira, é impossível ler esse livro. Todos esses livros aqui que eu citei, o Moby Dick, o Nome da Rosa, você leva muito tempo pra ler. É aquele tipo de livro que quando você tira férias, você consegue pegar e avançar. Porque são livros truncados, muito densos. O terror não é um livro de terrorzinho no gelo, coisa que eu amo. Não, ele é um romance histórico. Que o autor teve liberdade para colocar ficção, né? Para ele colocar um elemento de terror ali. Então é uma expedição, a expedição de Franklin, que foi mal sucedida. 550 homens morreram. Não se encontraram esses homens, eram 2 navios, o Erebus e o Terror, né? E eles iam por uma rota, para fins comerciais, né? Abriu uma rota que nunca ninguém havia chegado antes. Então eram os melhores navios, as melhores provisões, os melhores marinheiros da marinha estavam no comando. Só que coisas aconteceram. E degelo que não vinha, verão que não vinha. E aí deu a tragédia. Ele teve a liberdade e colocou um monstro terrível ali. Mas é uma história, assim, é um texto mais truncado. Não é linear, pelo menos boa parte dele, depois ele fica. Mas antes não. Não é linear. Ele vai contando a partir... Os capítulos vai alternando entre os capitães do navio, cada um com uma personalidade completamente diferente da outra. Vão acontecendo dramas lá dentro, conflitos, doenças, problemas de liderança. E é um livro que te mostra como, apesar de tudo, da coisa mais horrível que pode acontecer, é possível ainda existir a hombridade e a lealdade entre os homens. Então, ele não é um texto fácil, ele não é um livro que pega hype por causa disso, e ele é muito grande. A série de TV, a série de TV é estupenda, vocês precisam ver, mas ela é lenta, ela é melancólica. Se eu não me engano, são 10 episódios. Mas ela vai falar ali, você vai ver, você vai identificar, relembrar das personalidades, né, dos capitães, tudo mais, a fera, personagens mau caráteres, tudo mais.
E aí... Então ela é muito lenta e ela não é aquela série que pega o hype também, sabe? Então por isso, foi muito difícil eu também estruturar na minha cabeça. Não era só eu chegar aqui e contar também os fatos históricos para vocês. Eu precisava deixar bem claro como que tal capitão é, como ele age, o que ele pensa, o que existe dentro do coração daquele homem, aquele outro, por que ele é daquele jeito, por que ele faz aquilo, o que tem no coração daquele homem. Entende? Não era só conflito, não era só o envenenamento, o perrengue. Gente, é tanto sofrimento que eles passaram aqui, tanto sofrimento por causa do gelo, da fome, a comida estragou. Aí tinha uma criatura, mas se você ficava dentro você ia morrer, se você ficava fora a criatura te comia. Sem expectativa de nada de sobrevivência. Um sofrimento tremendo aqui, sabe? Então, a leitura pra mim foi pesada e a resenha também. Gente, esses foram as resenhas que mais assim me marcaram, que foram mais difíceis de fazer. Mas foram livros que todos eu amei, sabe? Cada um do seu jeitinho, tá bom? Tem todas as resenhas aqui no fixada, na descrição pra vocês assistirem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até mais tarde. Tchau, tchau!